Gente, como eu estou feliz. Nós estamos muito cansados. Mas, sabe, em primeiro lugar eu queria pedir perdão, porque nós hoje passamos da hora de começar muito. Na realidade nós terminamos de organizar algumas coisas. Era 7h20 já e cara, realmente nos perdoa. Nós ainda estamos organizando muitas coisas, mas o importante é que nós estamos aqui. O importante é que Deus nos trouxe até aqui. Eu sei que essa noite o Senhor Ele tem uma porção poderosa para derramar sobre as nossas vidas. Sabe, é um pontapé inicial, é uma noite especial, porque nós estamos voltando de um período que para alguns parece pouco, porque estão descansando. Para outros parece longo, porque estão com saudades da igreja. Mas é um tempo necessário para que aconteça nas nossas vidas divisores de águas. Sabe, eu realmente acredito que a igreja física, templo, ela precisa de vez em quando ter férias. Sabe por quê? Porque é exatamente nesses momentos que nós nos conhecemos. É exatamente nesses momentos que nós reconhecemos e nós entendemos em que patamar o nosso coração está com Deus. Você pode dizer, pastor, é ruim porque eu esfriei. Na realidade você já estava frio. A grande verdade é que você estava vindo para aqui no piloto automático. E quando o seu piloto automático ele foi desligado, você reconheceu e você viu muitas coisas que na realidade estavam aí dentro. Então, sabe, essas férias, elas mostram quem nós somos. Essas férias revelam quem nós somos. Pastor, você não estava triste com os irmãos que estavam na praia fazendo TikTok? Eu não, eu nem vejo TikTok. Pastor, as ovelhas estavam sem lã, fazendo TikTok. Dá para entender que é divisor de águas? Que férias revelam quem nós somos. E se Deus nos trouxe até aqui, nós estamos aqui por dois motivos. Porque nós estamos extremamente arrependidos do TikTok. E eu queria que você pedisse perdão a Deus. E em segundo, porque você já estava queimando nas férias e você veio queimar um pouco mais hoje. Amém? Então estamos juntos, amém? Estamos no mesmo barco. Abra a tua Bíblia. E eu estava com muita saudade desse camarada, que nós estamos traçando uma história com ele. Eu queria que você abrisse na carta de 1 Timóteo, amém. Tem crente nesse lugar. Meus irmãos, nós vamos continuar uma jornada que já faz muitos meses que a gente começou. E na verdade nós estamos terminando hoje o capítulo 1 de 1 Timóteo. Cara, hoje nós temos muitas verdades. Hoje nós temos muitas verdades para ser derramadas sobre nós. Sabe, eu queria que o primeiro dia fosse uma mensagem temática. Pensei assim, cara, eu vou levar um tema e a gente vai deixar Timóteo de lado. Eu não posso farrapar com Timóteo. Ele é nosso amigo de todas as quintas-feiras. E eu resolvi ler a palavra que está lá em Timóteo hoje. E é a palavra que eu queria trazer. Aí deixa eu falar algo a vocês, isso é bom e ruim.
porque eu vim com muita vontade de bater. E quando eu vi isso, eu disse: é de Deus. Tem quando você olha para o filho que fez aquilo lá, bem de errado, e você olha para sua mulher, ela diz: pode dar a chinelada. Você está liberado para dar a chinelada, você vai com tudo. Aí Deus hoje disse: vai com tudo. O texto é exatamente aquilo que nós queríamos pensar. Mas pastor, a primeira vez que eu estou ouvindo é hoje, eu não sei nem para onde vocês estão. Nós começamos a exposição de uma carta chamada 1 Timóteo. A carta de 1 Timóteo, se você não sabe, é o nome de uma pessoa, então ela foi endereçada a uma pessoa. E essa carta, ela foi endereçada a um homem chamado Timóteo. Timóteo, ele era um discípulo do apóstolo Paulo. Paulo, ele é uma das pessoas que escreveu quase todas as cartas do Novo Testamento. Mas ele não só era um discípulo, mas ele era um discípulo amado. Paulo vai chamar ele de filho na fé. Hoje ele vai chamar ele de filho na fé. E Paulo escreve essa carta porque Timóteo estava em uma igreja chamada Éfeso, na cidade de Éfeso. Escuta isso, essa igreja, ela já tinha sido inaugurada pelo apóstolo Paulo. Aí agora, o apóstolo Paulo diz: Timóteo, eu quero que você traga para essa igreja determinadas admoestações. Diga admoestações. É uma palavra bonita, você tem que aprender. Diga admoestações. Diego, o que é admoestações? Admoestações no Nordeste é um carão. Paulo está dizendo: olha, Timóteo, eu vou deixar você aí para você dar uns carão bom nesse povo. Só que o apóstolo Paulo, você vai entender que o coração dele é um coração de pastor. Nevou, Gildo. Nevou, Gildo. É 2022 mesmo, viu? Até o Espírito Santo nevou. Admoeste essas pessoas, Paulo, Timóteo, porque elas estão indo diante de falsos ensinamentos. A missão de Timóteo era derrubar falsos ensinos dentro da igreja. Pastor, que ensinos eram esses? Simples. Existiam pessoas dentro da igreja que queriam distorcer a visão da graça. Você sabe o que é graça? Graça é um favor que nós não merecemos. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer: existem pessoas dentro da igreja que elas estão querendo incutir na nossa mente que nós somos salvos pelas obras e não pela fé. Aí o apóstolo Paulo continua o capítulo, ele começa a dizer: para que serve a lei? E para que serve a graça? Ele diz: olha, vocês são salvos pela graça, amém? Dá um amém, porque se fosse pela lei a gente estava tudo enrascado. Você é salvo pela graça, amém? Amém. Até para quem estava no TikTok foi para você. Então, pastor, se é pela graça, para que a lei serve? O apóstolo Paulo vai ensinar nessa carta. Ele vai dizer: olha, a lei, ela serve de bússola para o nosso coração. Sabe o que é que a lei faz? Ela aponta os pecados daqueles que estão longe do Senhor. Entenda algo, a lei, ela está aqui por um claro motivo, para que ela seja uma bússola. A graça está por outro claro motivo, para que ela seja nossa salvação. E o apóstolo Paulo olha para Timóteo e diz: Timóteo, começa a ensinar a essas pessoas. Aí a semana lá atrás, que a gente deu a nossa última doutrina, o apóstolo Paulo, ele falou um dos versículos mais conhecidos. Ele disse: olha, eu, que sou um dos piores pecadores, fui alcançado por Jesus. Paulo vai dizer: olha, eu que carregava o selo da lei, eu que tinha estudo da lei, eu sou o mais miserável dos pecadores. Capítulo 1, versículo 15.
esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. O apóstolo Paulo estava trazendo um exemplo de um coração que foi perseguidor do povo de Deus. E ele vai dizer: mas olha, Timóteo, Deus fez isso por dois motivos. O primeiro, para dizer que ele era paciente. Diga paciente. Essa vai para você que está no TikTok. Tem gente aqui que estava no TikTok que está pensando que eu estou falando dela. Essa é para você que está afastado do Senhor Jesus. Escuta isso. Paulo vai dizer: sabe por que Jesus me salvou? Para em primeiro lugar mostrar que ele é paciente. Sabe o que Jesus é? Longânimo. Sabe o que é longanimidade? É paciência em excesso. Paulo está dizendo: olha, eu era tão ruim, e Deus teve paciência comigo. Você já parou para pensar o quanto Deus é paciente com você? Já? Às vezes você olha para Deus e diz assim: eita Deus, só Deus na tua vida, Deus, para tu ser tão paciente comigo. Você pensa assim? Paulo está dizendo que a salvação dele prova isso. E mais ainda, Paulo vai dizer: mas Deus me salvou pelo segundo motivo, para que a minha vida ela fosse um modelo. Se você parar para olhar todas as escrituras, aquelas histórias fantásticas, elas servem de modelo. Você vê um homem como Pedro, rude, grosso, impulsivo. Os sentimentos de Pedro eram extravagância. Aí Jesus pega ele e diz: Pedro, sobre você eu vou edificar a minha igreja. Aí você às vezes olha para a sua personalidade difícil, você olha para o seu jeito explosivo de ser. Aí você diz: rapaz, eu não valho nada, ó. Sou um cara explosivo, brigo, discuto. Aí Jesus vem com a história de Pedro e diz: olha, imagina você, eu transformei o coração de um rude pescador. O que eu não posso fazer com você? Tem gente aqui que nem de crente gostava. Pode ser que você esteja aqui e nem crente gosta. Você está assim, ó. Você está sentado aí, mas está achando ruim. Veio por causa da mulher, por causa do esposo. Uma amiga lhe chamou, mas você nem de crente gosta. Era feito Paulo. Aí sabe o que é que acontece com você? Dá uma reviravolta na sua vida. Jesus lhe salva. E você vira o maior pescador de homens da sua cidade. Você está duvidando? Não, eu não duvido de Jesus. Se está duvidando, vai embora, que a palavra resgata, dá uma surra e bota no mesmo lugar. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: olha, eu perseguia o povo de Deus. Eu era ruim, eu arrancava as pessoas das casas. Eu vi Estevão ser morto, olhando para os céus e pedindo perdão a gente. Eu vi muita barbaridade, e mesmo assim Jesus me resgatou para que a minha vida fosse um exemplo. É sobre isso que essa carta está falando. De um Paulo que está olhando para a igreja com sérios problemas. Paulo está olhando para uma igreja que está sendo ensinada de uma forma errada. Deixa eu falar algo a você: não passe por ensinos errados. Cuidado com os falsos ensinos. Pastor, e como saber se o seu ensino não é falso? Isso é a pergunta mais fantástica que talvez você pensaria nessa noite. Como saber que aquilo que eu estou falando não é falso? Simples. Lutero fez isso por nós. Calvino fez isso por nós. Os reformadores fez isso por nós. Como assim, pastor? Existia um tempo que só quem sabia ler e ter acesso à Bíblia eram os pregadores. Imagina você entrar aqui hoje nessa noite e eu começar a pregar em inglês. Vocês têm alguém que fala inglês aqui? Eu sei que o Leco é que fala.
Eita, como ela é chique. Mas o resto ia ficar pescando, era isso que acontecia. As missas eram feitas assim. Amém. Aí todo mundo, amém. Só que os reformadores, eles entregaram a vocês e a mim uma bússola. Você tem a verdade nas suas mãos. Sabe o que é que você pode fazer? Quando chegar em casa, dizer: deixa eu ver se aquilo que aquele maluco falou é verdade. Cuidado com os falsos ensinos. O Paulo estava falando isso a Timóteo. Ele estava dizendo: tem pessoas que estão dentro da igreja falando em fábulas e historinhas para boi dormir. Tudo é falso. Olhem para as escrituras. Amém. Tudo isso que eu fiz até agora foi a nossa introdução. Você já está entendendo o que é que essa carta está falando? Aí agora nós vamos começar a ler aquilo que eu queria falar hoje. E aquilo que o Senhor está queimando no meu coração desde o final do ano passado. E a gente acaba o capítulo 1, porque nós paramos a semana final lá, que eu não sei nem quando foi, no versículo 17, e hoje a gente vai ler os versículos 18, 19 e 20. Parece poucos versículos, mas a gente tem muita lição para tirar daqui. Você está felizão? Você foi para a praia? Não. Quem foi para a praia, levanta a mão. Olha bem para essas pessoas, gente. Olha bem para elas, tá? Pode ter aquela inveja santa, pode ter. Que eu estou olhando para elas. Levanta de novo para eu ver você. É brincadeira. Olha, quem não foi para a praia, levanta a mão. Mas você foi para um barreiro bem sujo tomar banho? Não. Ah, ali ó, foi um ali. Tem que ter um, né? Tá bom de brincadeira, vamos seguir a vida, tá, gente? 1 Timóteo capítulo 1, a partir do versículo 18. O apóstolo Paulo vai dizer. Vamos passando versículo por versículo e a gente vai destrinchando. 1 Timóteo capítulo 1, se tem alguém que não tem Bíblia, ajuda essa pessoa. Versículo 18 vai dizer assim: Timóteo, meu filho, dou-lhes estas instruções. Olha só como é que esse versículo começa. Esse versículo, ele começa trazendo algumas verdades acerca do coração de Paulo e acerca daquilo que eu quero te falar hoje. Paulo agora, ele não mais está falando acerca do testemunho dele, mas agora ele volta para o teor do versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ele vai voltar lá para o começo, onde ele estava falando sobre admoestações. Só que antes ele faz uma introdução, ele diz assim: Timóteo, meu filho, eu quero te dar umas instruções. Eu quero te entregar mais algumas admoestações. Essa fala, ela pode passar despercebida quando a gente está lendo, mas ela carrega verdades profundas. Esse homem aqui, ele era para Paulo duas coisas. Ele era pai, ele era um pai espiritual. Foi um homem que alcançou a vida de Timóteo. Era um homem que cuidava de Timóteo como se ele fosse um filho na fé. Contudo, Paulo, ele também era líder de Timóteo. Então Paulo, ele não só era pai, mas ele era autoridade sobre a vida dele. E nós precisamos entender que quando nós encontramos com uma liderança, quando nós enxergamos uma liderança, uma paternidade, uma autoridade, nós precisamos abrir os nossos olhos
para que a gente tenha amor e cuidado. Amor, porque quando eu encontro um líder, um pai espiritual, eu preciso ter por ele um amor desse tamanho. Um amor que eu olhe para ele diante de tantas coisas que ele já fez por mim. Eu não sei se você que está aqui hoje tem essa figura, uma figura de um pai espiritual, que você pode ligar para ele e dizer: ei, deixa eu falar um pouco com você. Aquela pessoa que quando você abraça, você quer morar no abraço dele. Um pai espiritual que muitas vezes ele talvez ocupou um lado que você não tinha de um pai terreno. O apóstolo Paulo, ele está falando a um filho, mas ele também está falando a um liderado. Porque ele disse: olha, Timóteo, meu filho, preste atenção. Preste atenção, porque eu exerço sobre a sua vida a autoridade. Agora preste atenção. A autoridade espiritual é diferente de autoritarismo espiritual. Para e segura. Respira. A autoridade espiritual é uma pessoa que carrega verdades de Deus para direcionar a sua vida. Uma autoridade espiritual é alguém que Deus escolheu, que Deus levantou, que Deus ungiu. Essa pessoa, ela vai exercer uma autoridade sobre a sua vida através do que a Bíblia diz e não através do que ela pensa. O que ela pensa, o que ela acha, pouco importa. A autoridade espiritual, ela parte do teor bíblico. Eu não sei se você está me entendendo, mas eu vou dar um exemplo bem claro. Pastor, eu posso falar com você? Pode, filho. Quando acabar o culto eu posso falar com você? Pode? Aí vem um irmão todo feliz. Estava solteiro, sem namorar. E ele sente e diz: pastor, eu tenho uma novidade para lhe dizer. Estou namorando. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus, né? Aí ele: é, pastor, glória a Deus, estava sofrido. Deixa eu lhe dizer quem é a menina. É aquela ali, ó, está em pé, de vermelho, encostada na parede. O que é que você acha? Como assim, o que é que eu acho? Não, o que é que você acha dela? Não é você que tem que achar, não, mano. Para pensar. Isso tem uma profundidade que você vai sair daqui com uma clareza na sua mente. É você que tem que achar, mano. Mas é assim, pastor. Ela não é crente não, sabe? Fuma muito, bebe muito. E ela disse que só vem para cá porque eu estou aqui. E ela não quer nada com Deus. Aí eu digo: agora eu posso falar o que é que eu penso dela? Autoridade espiritual. Autoritarismo. O que eu penso acerca das suas escolhas físicas, emocionais, não me competem. Mas aquilo que compete às suas escolhas espirituais, eu exerço sobre você uma autoridade espiritual. Você está entendendo? Isso é discipulado. O discipulado, ele exclui tudo que eu penso, tudo que eu acho sobre você. E eu coloco tudo que Deus pensa sobre você, tudo que Deus acha sobre você, tudo que Deus pensa sobre as suas atitudes. Entenda algo, não caia no autoritarismo, ao invés de encontrar uma autoridade espiritual. Tem muita gente usando de autoritarismo para meter o nariz na vida dos outros, onde não foi chamado. Você precisa entender que nós precisamos de autoridades espirituais que nos guiem diante do que a Bíblia diz. Se fugir da Bíblia é autoritarismo. Eu vou dizer uma coisa a você: muitas vezes
eu tive vontade de botar minha opinião no meio. Muitas vezes a língua coçou. Só que eu não posso usar de autoritarismo, mas eu tenho que usar de autoridade espiritual. Tem coisa que você vai ter que quebrar a cara. Às vezes está na cara que não vai dar certo, mas você vai. Eu quero mostrar aqui a você uma coisa. Que você na igreja, na sua vida espiritual, você tem pessoas que representam duas áreas na sua vida: paternidade e autoridade. Não confunda a autoridade com a paternidade e nem a paternidade com a autoridade. Tudo tem seu tempo. Às vezes, você chega numa autoridade chamando ele de brother, de bro. Aí, brother, não sei o quê. E ele é uma autoridade para você. E você tem que entender que essas autoridades, elas têm um limite. Olha como isso é sério. Respeitar as autoridades, mesmo elas sendo os nossos pais. Talvez você não tenha uma figura de pai que você respeite, mas Paulo está trazendo aqui uma coisa muito profunda para você aprender hoje. Respeite as autoridades, mesmo ele sendo seu pai. Mesmo ele cuidando de você como seu pai. Antes de eu sair daqui desse espaço, eu quero ir um pouco mais além na sua vida espiritual. Me escuta aí. Talvez você está sem rumo porque você não tem uma paternidade espiritual. Talvez você está sem direção porque você não entendeu a autoridade que as pessoas têm sobre você. Deixa eu falar algo a você. Saia daqui com um desejo nessa noite. Encontrar uma pessoa que represente isso na sua vida. Eu sei que os nossos cultos de ensino vêm outras pessoas de outras igrejas. Cara, eu acho isso fantástico. Desde que você volte para a sua igreja e respeite a autoridade e a paternidade do seu pai espiritual. Mas pastor, eu não tenho, eu já quebrei isso faz tempo. Não continue quebrado. Tem muita gente que está tentando andar sozinho e está se perdendo. Tem muita gente que está tentando agir com as próprias forças. Está caindo em buracos que talvez só vão sair quando se machucarem muito. Procure pessoas para discipular você. Procure um pastor para amar a sua vida. E mais ainda, procure um pastor para impulsionar a sua vida. Ontem eu fiz uma reunião com os voluntários. Eu disse a eles o seguinte: eu não sou um ursinho carinhoso. Eu não sou um ursinho carinhoso. Eu sou alguém que impulsiona vidas. Eu quero impulsionar a sua vida. Encontre pessoas que impulsionam a sua vida. Porque talvez você está parado até agora porque você não encontrou alguém que impulsiona a sua vida. Vixe, só foi o começo. Aí ele diz: olha, Timóteo, meu filho, eu vou dar algumas instruções a você. Sabe o que é que Paulo vai começar a dizer agora? Ele vai trazer para Timóteo um caminho para que ele trilhe na batalha e no combate contra essas pessoas que estão trazendo os falsos ensinos. Ele vai dizer: olha, Timóteo, eu vou trazer para você agora instruções que vão servir como estratégias para esse bom combate. Olha só o que é que vai dizer, olha. Versículo 18, ele vai dizer: olha, para que você combata o bom combate. Você está vendo aí no finalzinho do versículo 18. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo: olha, o que você está vivendo é uma guerra, é uma luta. O que nós estamos passando é uma luta, é uma guerra. Nesse caso, Paulo está falando a Timóteo sobre os homens que eram de falso ensino, mas nós estamos em uma batalha. Amém? Eu e você estamos em uma guerra. Não é uma guerra civil, física, mas
mas é uma guerra espiritual. Nós lutamos contra potestades. Nós lutamos contra exércitos que nós não vemos. Aí o apóstolo Paulo agora, ele vai dizer, olha, você quer combater o bom combate? Eu vou lhe dar algumas instruções. E a primeira delas está no começo do versículo 18, ele vai dizer: lembre-se segundo as profecias que já foram proferidas ao seu respeito. Eu estou pentecostal. Tchê. Olha o que é. Sabe por que eu estou? Porque não tem como fugir do texto. Olha o que ele está dizendo. Lembre-se das profecias que foram proferidas a seu respeito. Sabe o que ele está dizendo? Lembre-se das palavras proféticas. Eu não sei se você já recebeu palavras proféticas, mas as palavras proféticas, elas são aquelas que apontam um destino. Imagina isso. Você vem para a igreja, aí o pastor está ungidão lá, descendo o cajado, Aí ele vai lá onde você está, e ele diz assim: você é uma filha amada, e eu quero entregar a você às nações. Eu quero que você vá além. Eu quero que você pise nas nações. Recebe, vaso. Aí você recebeu aquela palavra profética. Aí sua vida seguiu. Aí você de repente se depara numa fase bem difícil da sua vida, dentro de um quartinho, sozinha, devendo a Deus e ao mundo. Aí sabe o que é que Deus faz? Ele diz assim: você lembra da palavra que eu derramei sobre você? Deixa eu falar algo a você. Nunca se esqueça das palavras que Deus liberou para você. Porque Ele liberou, porque um dia você vai chegar lá. Se Ele entregou, é porque Ele vai se responsabilizar para colocar você até lá. Meus irmãos, eu sei disso e eu creio nisso até o tutano. Ontem na reunião eu disse aos meninos, eu disse: nossa igreja vai ensinar as nações. Agora imagina, você que nunca me viu, tá pensando aí, esse cara é muito doido, velho. Esse cara fala umas paradas que não tem nada a ver. Aí eu disse isso a eles. Eu disse: vocês estão achando que eu sou louco? A reunião era na minha casa, ninguém podia ir embora, estava todo mundo sentado, com o olho desse tamanho, porta trancada. Vocês acham que eu sou louco? Sabe o que eu disse a eles? Eu disse a eles: hoje essa reunião, ela está acontecendo, e ela é um cumprimento de uma palavra profética que foi dita lá atrás. Aí eu disse a eles: sabe por que eu sei aonde a gente vai chegar? Porque a gente chegou até aqui, então Deus confirmou. Sabe o que é que Paulo está dizendo a Timóteo? Sabe o que é que Paulo está dizendo a Timóteo? Ele está dizendo: Timóteo, você lembra de Atos capítulo 16? Timóteo, você lembra de 2 Timóteo capítulo 2, que você foi lançado pelo presbitério, enviado pelos presbitérios? Paulo está dizendo: quando tudo ficar escuro, lembre-se que existe uma palavra sobre você. Quando tudo der errado, lembre-se, Deus já liberou uma palavra sobre você. Existe uma palavra que foi dita lá atrás. Mas pastor, faz tantos anos, não importa. Pastor, faz tanto tempo, não importa. Já está na hora de você colocar o trem no trilho dessa palavra. Para pensar, existe uma palavra profética sobre você. Só que muitas vezes você tirou o trem do trilho. Tipo, a palavra profética guia você para lá, e você colocou o trem no lugar contrário. Escuta! Pega o trem, coloca no trilho e vai diante aquela palavra. Não existe um lugar seguro, mais seguro do que o lugar da palavra profética. Existem profetas que estão liberando palavras nesse tempo.
Palavras, não revelações. Escuta isso, a revelação já foi dada, mas tem muito homem de Deus que está apontando o destino de pessoas. Se pegue a isso, é isso que Paulo está dizendo. Escute isso. Homem nenhum pode derrubar a palavra profética vindo do trono de Deus. Se Deus disse que você vai ser isso, nenhum homem pode dizer que você não vai ser. Sabe o que é que o diabo faz? Ele tenta derrubar palavras proféticas. Porque é terrível. Você já imaginou? É um combate. Veja, Paulo disse, é um combate. Então se é um combate, é estratégia. A palavra que ele usa aí é estratégia. Ele diz, Timóteo, existe uma guerra e agora eu vou te dar passos de uma estratégia. Primeiro, palavras proféticas. Sabe o que é palavras proféticas? Ele está dizendo assim, você vai chegar até ali. Aí o diabo fica fervoroso, porque ele sabe que você agora tem um plano. Aí sabe o que ele faz? Levanta um enviado do capeta, você já viu? Tem uns enviados do capeta que até bonitinhos são, mas ele levanta eles. Você pensa que é até para namorar, mas não é. Vem um enviado do capeta, aí diz assim, ei, não é ali o destino, é ali. Você não foi feita para isso. Não tem palavra humana que derrube palavra profética. Eu disse que eu estou no Shaba hoje. Paulo vai dizer, Timóteo, não se esqueça das palavras que foram lançadas para você. Hoje tem palavra. Versículo 18, Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução segundo as profecias já proferidas ao seu respeito, para que seguindo-as você combata o bom combate, para que você tenha uma boa estratégia. Aí em segundo lugar ele vai dar outra dica, versículo 19, ele vai dizer, mantendo a fé, diga fé, diga com força fé. Ele está dizendo, olha, sabe qual é o segundo caminho? Mantenha a fé. Sabe a fé em quem? Em Jesus. Existe um firme fundamento. A luta de Timóteo era contra os falsos ensinos. A nossa luta também é. Entenda algo, a nossa fé, ela é em Jesus. A nossa fé, ela não é no comércio. A nossa fé, ela não é no dinheiro. A nossa fé não é na feira da Sulanca. A nossa fé não é no nosso trabalho. A nossa fé não é na nossa profissão. Se a gente se apegar a nossa fé nisso, a gente vai cair. A nossa fé não é no nosso cônjuge. A nossa fé não é nos nossos filhos. A nossa fé, ela é em Jesus. Já faz, eu acho, uns 5 a 6 dias que a gente não dorme direito em casa. Sara pegou essa virose. Eu peguei a virose. Gisele meio que começou. Não pegou hoje. Sara pegou a virose. A gente faz 5 dias sem dormir. Sara tendo febre. Sara ficando sem febre. E a gente dá remédio a Sara. Ela piora. Agora ela está com uma tosse descontrolada. E a gente passa a noite. Eu acordei no meio da madrugada. Ela tremendo de frio, eu tive que abraçar ela para ela parar com frio, ela sem febre com frio. E minha oração foi, Jesus, cura minha filha. Jesus, cura minha filha. Eu já entupi essa criatura de remédio, ela não está melhorando. Ela não está conseguindo mais tomar remédio, ela toma e coloca para fora. Eu disse, Jesus, cura minha filha. Adivinha o que aconteceu hoje? Ela não foi curada. Agora deixa eu dizer uma coisa a você. A minha fé, ela continua inabalável, porque a minha fé ela é em Jesus e não em resultados. Você está entendendo o que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Que muitas vezes na nossa jornada a gente cai porque a gente coloca a fé em outras coisas e não em Jesus. Você desiste porque o namorado lhe deixou. Você desiste porque o comércio não está bem. Você desiste porque você acordou tristinho. Você desiste porque você está com mimimi. Você desiste porque porque eu tomei assim. Você desiste pelo monte de motivo. Sabe por quê? Porque você está perdendo a batalha. Essa é a grande verdade. Você está usando as estratégias erradas.
Mantenha a sua fé em Jesus. E quando você for decepcionado, me procure. Quando Jesus te decepcionar, me procura e diz: Diego, Jesus me decepcionou. Até as decepções de Jesus fazem parte de um processo glorioso. Está doendo? É porque é para doer. Nós perdemos pessoas. Pessoas se afastam da gente. Nós entramos em crise, nós adoecemos. E Deus está olhando para a gente dizendo: aceita o processo, porque eu quero transformar a sua vida. Jesus quer que você paute, planeje, coloque todas as suas fichas nele. Aí tem gente que diz: as minhas fichas esse ano vão ser nos bitcoins. Não, minhas fichas esse ano, elas vão ser no meu trabalho. Eu estarei totalmente dedicado no meu trabalho. Deixa eu falar algo a você. Eu vou contar os dias para você chegar aqui e dizer: pastor, eu me frustrei. Sabe por quê? Eu não quero que suas coisas dêem errado. É porque você está colocando a fé no lugar errado. Sua empresa, seu trabalho, ele pode dar uma guinada. Você pode virar um milionário. Quando você chegar lá no topo, você vai ser decepcionado. Sabe por quê? Porque aquilo não te preenche. Você acha que só dá errado quando a gente quebra? Dá errado quando a gente fica rico também. Tem muita gente achando que o negócio só deu errado porque quebrou. Mas tem muita gente que deu errado porque deu certo no comércio. Eita Jesus. Não tem nada errado em dar certo ou dar errado. O que está errado é onde suas forças estão. Quando dava tudo errado, você estava aqui de joelho, pedindo para dar tudo certo. Quando tudo deu certo, você não veio nem aqui. Aí você acha que deu certo. Não deu, deu errado. Paulo vai dizer: quer vencer o bom combate, coloque sua fé em Jesus. Terceiro conselho, versículo 19. Mantendo a fé e a boa consciência. Diga, consciência. Deixa eu falar algo a você. Fé, ela provém de doutrina. Consciência, ela provém de conduta. Esse ano, as coisas só vão mudar na sua vida se você pensar de forma diferente. A sua história esse ano de 2022, ela só vai ser transformada se você sofrer uma mudança de mentalidade. Se você começar a olhar para a vida de uma forma diferente. Se você começar a pensar de uma forma diferente. Deixa eu falar algo a você. Todo o evangelho. Estou bravo hoje. Todo o evangelho, ele se resume à transformação de mente. Todo o evangelho. Tudo se passa aqui. É sobre como eu vejo o mundo. É sobre como eu penso o mundo. É sobre como eu penso sobre a minha vida. Então talvez você dê uma virada de ano. Eu sei que foi desejando tudo de bom. Ninguém aqui disse: eu queria tudo de ruim esse ano. Não, você desejou tudo de bom. Mas isso passa pela sua mente. Jesus, ele vai propor isso. Jesus, ele diz assim, ele diz: olha, eu quero que vocês olhem para o mundo e vocês pensem de uma forma diferente. Vê se não é. Antes, a lei dizia assim: adulterou, apedreja e mata. Isso provém de um pensamento. Agora Jesus vai dizer: ninguém mata. Muda os óculos da vida. E agora, ao invés de matar, a gente vai perdoar.
aí ele disse: Cornélio, manda buscar Pedro. Pedro, soldados estão aqui. O Espírito Santo na hora disse: Pedro, foi eu que mandei. Escuta isso, que você não pode perder isso. Eu estou com isso aqui, ó. Chega, estava me dando uns arrepios quando eu estava vindo para cá. Abre a porta, Pedro, que os soldados foi eu que mandei. Aí Pedro disse: abre para gente ver. Aí chega os soldados e diz: Pedro, Cornélio mandou te buscar. Agora imagina o que passou na mente de Pedro. O que passaria na sua mente? Bateram na porta e o inimigo seu mandou te buscar. Segura. Aí Pedro diz: eu vou, vamos. Quando ele entra dentro da casa de Cornélio, meus irmãos, isso é muito precioso. Escuta. Quando ele entra, não está só Cornélio. Cornélio chamou os conhecidos, Cristo. Ele manda chamar a Mariquinha do doce, manda chamar João da padaria, manda chamar fulano da cocada. Aí estava todo mundo assim, ó, dentro da casa de Cornélio. Quando Pedro entrou, aí Pedro diz Cornélio. Ele disse: sei não. Mas como assim? Esse um anjo mandou te chamar. Agora escuta, Pedro. Ele disse que eu tenho um memorial lá em cima. Eu não imagino nem o que é que tem teu lá. Imagina o que é que tem teu lá, Pedro. Aí sabe o que é que acontece? Segura. Sabe o que é que acontece agora? Um coração que odiava outro, agora entendeu que os pensamentos de Deus são maiores do que o nosso. E talvez Deus está usando aquele seu vizinho que você não gosta. Deus está usando aquela pessoa que você não gosta, porque ele se ajoelha todos os dias e ele tem um memorial lá. Aí agora espera aí que não acabou. As experiências dos dois com Deus alcançou uma multidão. Quando você mudar a sua mentalidade acerca da vida das pessoas, as suas experiências, elas vão alcançar outras pessoas. Alguns dias antes do GP Estádio, nós lavamos os pés de pessoas aqui. E dias depois eu tive um tempo com um pastor. E eu passei um tempo de 9 horas da manhã até 12:30 conversando com esse pastor. Nesse dia eu resolvi abrir meu coração e amar a vida dele, porque eu olhei para ele e eu disse: Deus ama esse cara. E eu abri minha vida, todos os nossos projetos como igreja. E ele perguntou o que a gente pensava sobre igreja e eu comecei a falar sobre igreja. Agora deixa eu falar algo a você. A minha experiência com ele, o coração dele fez com que tudo acontecesse no GP Estádio. Sabe o que é que Deus quer de nós? Ele quer uma boa consciência. Ele quer que eu abra as portas e convide pessoas para experimentar o que eu estou experimentando. Deixa eu falar algo a você. Se você tem vida com Deus, se você tem um secreto com Deus, e tem alguém
que o seu coração está julgando, eu vou te fazer um desafio. Chama ele para participar do teu secreto, para tu ver o que é que vai acontecer. Cornélio chama Pedro para o secreto dele. E ele diz: Pedro, eu não sei o que é que você veio fazer aqui, mas o anjo veio aqui e disse que era para eu chamar você. Pedro olhou para um lado e para o outro e disse assim: eu sei o que eu vim fazer aqui, só falta uma coisa. Ele disse o quê? Falar sobre Jesus. Aí Pedro começa a falar sobre Jesus. Ele diz: olha, Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou no terceiro dia. Ele olha para Cornélio e diz: olha, Cornélio, agora a minha experiência se juntou com a tua, e a gente vai alcançar todas essas pessoas que estão aqui. Você quer alcançar vidas esse ano? Você quer alcançar os seus projetos esse ano? Mude a sua forma de pensar. Pastor, se eu não quiser, me arretei agora, não gosto de você, não gosto da igreja e não gosto mais de Jesus. Vou dar um chute no pau da barraca, chutei o balde e vou viver minha vida louca. E agora eu não vou mudar o pensamento. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso aqui agora. Versículo 19. Mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Algumas pessoas vão rejeitar isso, não vão querer. Versículo 20 ele vai dizer: ó que dedo duro Paulo é. Isso é uma carta, viu? Está sendo lida para a igreja. O povo acha ruim quando eu dou indireta. Ele dava direta, olha mesmo, ó. Entre eles estão Himeneu e Alexandre. Disse o nome dos caras. Isso é uma carta, minha gente, está sendo lida para a igreja. Paulo sem noção total. Paulo manda uma carta e diz assim, ó, teve gente que está fazendo tudo o contrário que eu estou dizendo. Aí Timóteo, muito curioso, diz: quem será? Aí Paulo diz: é Himeneu, Timóteo. Himeneu e Alexandre. Agora vê que terrível. Essa fala de Paulo, ela só vai ser dita 2 vezes nas suas cartas. A primeira foi lá em 1 Coríntios, quando Paulo entregou um imoral a Satanás. Agora é a segunda vez que ele usa essa expressão. Vê o que é que ele vai dizer. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Olha o coração de Paulo. Meus irmãos, o coração de Paulo é fantástico. Paulo, ele disse que entregou a Satanás. Vê só que no final Paulo diz algo. Ele diz assim: eu entreguei porque eu espero que eles aprendam. Eu vou terminar com isso, escuta só. Tem hora que você vai ser entregue ao Satanás. Tem hora que você não quer aprender. Tem hora que você não vai querer ser ensinado. Tem hora que você vai ser birrento, vai entronchar a boca. Jesus vai confrontar você e você não vai querer o confronto. Aí ele vai dizer assim, ele vai abrir a porta do aprisco e ele vai dizer: pode ir. Meus irmãos, nós fomos salvos para sermos livres. Jesus, ele não chamou ninguém aqui para prender ninguém. Você não está preso aqui. A porta do curral, onde as ovelhas estão, ela não tem cadeado. Você pode ir lá, abrir a porta e dizer: ei galera, valeu, e ir embora. Você pode ir embora. Agora entenda, lá fora é um covil de quê? De lobos. Aí o que é que Paulo vai dizer? Eu espero que ele aprenda quando estiver lá. Eu quero trazer uma reflexão para você. Talvez você está para lá do curral.
talvez você já está para lá do curral e o diabo está fazendo de você marionete. Eu espero que você esteja aprendendo com aquilo que você está passando na mão do diabo. Porque você é uma filha amada. Você é um filho amado. E da mesma forma que o curral estava aberto para você sair, ele está aberto para você entrar. Ele está aberto para você voltar. Se você entender isso, a palavra que Paulo está usando aqui é a palavra castigo. Sabe que castigo é esse? É um castigo que é dado para criança. Sabe por que a gente castiga a criança? Porque a gente quer que ela aprenda. A gente diz assim: senta aqui que você vai aprender. Paulo está dizendo: vocês foram entregues na mão do diabo para que vocês aprendam. Meus irmãos, o nosso 2022 ele já começou. E eu não sei você, mas eu já corri, eu já construí coisas para 3 anos na frente. Deixa eu dizer uma coisa a você. Isso é porque a mentalidade mudou. Você precisa mudar a sua mentalidade. Você precisa começar a encher seu coração de conhecimento para você se levantar para a vida. Deus quer que você seja diferente esse ano. Deus quer que você forje o caráter dele em você. Ah, esse ano vai ser fantástico. Ah, esse ano vai ser grandioso. Ah, esse ano vai ser de conquistas. Eu sei disso. Agora você sabe? Você já começou a fazer? Você já começou a pensar? Você já começou a colocar a fé no lugar certo? Você já retomou a jornada? Você já está lembrando das palavras proféticas? Qual é o seu ano para 2022? É um ano de ação? O que é que você quer? Fecha teus olhos. Eu disse a Jesus: Jesus, esse ano não me leva a lugares que você já não esteja lá. Eu disse a Jesus: Jesus, não traz pensamentos para minha mente que você não pensa sobre mim. Jesus, não me dá objetivos que eu chegue lá primeiro do que você. O seu 2022, ele só vai ser incrível se Jesus estiver lá. Os seus projetos, eles só vão ser alcançados com completude se Jesus estiver lá. A sua família, ela só vai ser regenerada se Jesus estiver lá. Você só chegará nas palavras proféticas se o seu pensamento estiver lá. Eu que sei o pensamento que tenho sobre vós. São pensamentos de paz e não de mal,